Chegamos ao versículo 4 aqui do capítulo 25 do livro de Mateus. Aleluia, estamos prosseguindo. Mateus capítulo 25, versículo 4 diz: No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O homem é um vaso feito por Deus. Romanos 9, 21, 23 e 24 deixa isso claro. E a responsabilidade do homem está em sua alma. Assim, vasilhas aqui significam a alma dos crentes. As 5 virgens prudentes não apenas têm azeite em suas lâmpadas, elas levam também azeite em suas vasilhas. Ter azeite nas lâmpadas significa que elas têm o Espírito de Deus habitando em seu espírito humano. E levar azeite em suas vasilhas significa que elas têm a plenitude do Espírito de Deus lhe saturando a alma. Precisamos estar claros sobre as lâmpadas e as vasilhas. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada, ou na lâmpada, está o azeite, o Espírito Santo. Em nosso espírito habita o Espírito de Deus. O Novo Testamento revela que o nosso espírito é o lugar onde o Espírito Santo habita. De acordo com Romanos 9, somos vasos feitos por Deus. Nosso ser, nossa personalidade está em nossa alma. Portanto, a vasilha nesse versículo significa a nossa alma. Pela regeneração, temos o Espírito de Deus em nosso espírito. Quando cremos, isso aconteceu. Isso faz nossa lâmpada queimar. Mas a questão é se temos ou não a porção extra do Espírito Santo saturando nossa alma. Embora tenhamos o azeite em nossa lâmpada, precisamos da porção extra do azeite em nossa alma. Isso significa que o Espírito Santo deve expandir-se de dentro do nosso espírito para todas as partes da nossa alma. Então, em nossa alma, teremos uma quantidade extra do Espírito Santo. Se temos essa porção extra, somos prudentes. Se não temos essa porção extra do Espírito em nós, somos nécios. Em outras palavras, se somos indiferentes ao encher do Espírito Santo, somos nécios. Se formos sábios, oraremos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ter teu Espírito não somente em meu espírito, mas também em minha alma. Senhor, eu preciso do encher do Espírito Santo. Preciso da porção extra do Espírito Santo para encher todo o meu ser. Sem essa porção extra do Espírito, não podemos estar vigilantes nem prontos. Para sermos vigilantes e estarmos prontos, precisamos do encher do Espírito Santo, o espalhar do próprio Espírito, do nosso espírito, para todas as partes do nosso interior, para a nossa mente, para a nossa vontade e para a nossa emoção. O versículo 5 diz que o noivo tardou em sua volta. O Senhor Jesus verdadeiramente tem adiado a sua volta, não é? Em Apocalipse, ele prometeu que viria logo. Mas aproximadamente, ou já se passaram, não é, 2000 anos? E ele ainda não voltou. Ele tem atrasado a sua volta, tem demorado. Porque o noivo tardou a sua vinda, as virgens foram então tomadas de sono e adormeceram. Ser tomado de sono, já explicamos, significa ficar doente. Apocalipse capítulo 9, versículo 37 e 1 Coríntios 11, 30 nos explica isso. O sono denota alguma enfermidade. Enquanto o Senhor retarda a sua vinda, a maioria dos crentes primeiro se torna doente e então morre. Dorme em Cristo. O versículo 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Meia-noite significa a hora mais escura desta era de trevas. Isso será o fim desta era, o tempo da grande tribulação. Grito significa a voz do arcanjo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O versículo 7 aqui do capítulo 25 de Mateus continua dizendo: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Levantaram significa a ressurreição dentre os mortos. Esta é a ressurreição profetizada
em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15,52. Após as virgens se levantarem, elas prepararam suas lâmpadas. Isso significa seu tratamento com seu testemunho em vida. Isso indica que após a ressurreição, nossa vida para o testemunho do Senhor ainda precisará ser tratada se não for perfeita antes de morrermos. O versículo 8 diz: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Esta palavra mostra que, mesmo após a ressurreição, os crentes nécios ainda precisarão da plenitude do Espírito de Deus. Apagando-se prova que as lâmpadas das virgens nécias estão acesas, têm azeite, mas não têm o suprimento adequado. As virgens nécias representam os crentes que foram regenerados pelo Espírito de Deus, que habita neles, mas que não estão preenchidos pelo Espírito de Deus para que ele possa saturar todo o seu ser. O versículo 9 diz: Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Isso mostra que ninguém pode ter a plenitude do Espírito Santo para os outros. Podemos tomar muitas coisas emprestadas, mas não podemos tomar emprestado o encher do interior do Espírito Santo. Não. Isso é como comer, não é? Ninguém pode comer por mim. Ninguém pode comer por você. As virgens prudentes disseram às nécias para irem àqueles que vendem e comprarem, não é? Quem vende o azeite? Os que vendem azeite devem ser as duas testemunhas durante a grande tribulação, as duas oliveiras e os dois raminhos de oliveira. Apocalipse 11, 3 e 4, Zacarias capítulo 4, versículos 11 a 14. Durante a grande tribulação, os dois ramos de oliveira, Moisés e Elias, virão ajudar o povo de Deus. Comprar indica a necessidade de pagar um preço. O encher do Espírito Santo é obtido por um custo, tal como abandonar o mundo, tratar com o ego, amar o Senhor acima de todas as coisas, negar a nossa vida da alma e considerar tudo como perda por causa de Cristo. Se não pagarmos o preço hoje, devemos pagá-lo após a ressurreição. Isto é algo muito sério. Aqueles que não pagam o preço não têm a porção extra do Espírito Santo. Finalmente, as virgens nécias perceberão que elas precisam amar o Senhor com todo o seu coração e alma. Elas verão que precisam abandonar o mundo e tratar com o ego. O versículo 10 do capítulo 25 de Mateus continua: E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A palavra chegou refere-se à vinda do Senhor para os ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Uma parte de sua parousia significa a vinda de Cristo. Aquelas que estão prontas devem ser aquelas que são convidadas para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Devemos estar prontos. Capítulo 24, 44. Devemos estar prontos, tendo sempre azeite em nossas vasilhas, estando sempre enchidos com o Espírito de Deus em nosso ser. Vigiar e estar pronto deve ser o nosso exercitar diário para a parousia do Senhor, para a vinda do Senhor. Entrar com ele refere-se ao arrebatamento dos crentes ressuscitados para os ares durante a parousia do Senhor, registrada ali em 1 Tessalonicenses 4,17. As bodas, no versículo 10, é a ceia das bodas do Cordeiro em Apocalipse 19, 9, que serão um encontro nos ares, 1 Tessalonicenses 4,17, durante a vinda do Senhor, que é a sua parousia. Ela ocorrerá antes da manifestação do reino, como uma recompensa do desfrute mútuo com o Senhor para os crentes que estiveram prontos, que tiveram sido equipados com o encher do Espírito Santo antes de morrer. Após os que estão prontos entrarem com o noivo para as bodas, a porta então se fecha.
É muito importante dizer que esta não é a porta da salvação. Não. A nossa salvação é pela fé em Cristo. Quando cremos, estamos salvos. Portanto, esta porta que se fecha aqui não é a porta da salvação, mas a porta para entrar no desfrute das bodas do Senhor. Os versículos 11 e 12 dizem: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A vinda tardia das virgens nécias refere-se ao arrebatamento tardio dos crentes ressuscitados. Eles pagaram o preço pela porção extra do azeite, mas obtiveram-no muito tarde. O tempo significa muito aqui, pois quando elas chegaram, a porta estava fechada. Quando pediram ao Senhor para lhes abrir a porta, ele disse: não vos conheço. Não conhecer aqui indica não reconhecer, não aprovar, como em Lucas capítulo 13, versículo 25, João capítulo 1, 26 e 31 e capítulo 8, versículo 19. É importante isso. Não vos conheço aqui significa não reconhecer, não aprovar. As virgens nécias tinham suas lâmpadas acesas. Saíram para encontrar o Senhor. Morreram, foram ressuscitadas e arrebatadas, mas foram tardias em pagar o preço para serem enchidas do Espírito Santo. Por causa disso, o Senhor não as reconheceu, nem as aprovou para participarem de suas bodas. Elas perderam essa recompensa dispensacionalmente, mas não perderam a salvação eternamente. Ao dizer-lhes que não as conhecia, o Senhor estava como que dizendo o seguinte: olha, não as aprecio nem as reconheço e não aprovo a maneira pela qual vocês viveram na terra. Também eu não aprovo a sua vinda tão atrasada. Assim elas foram rejeitadas do desfrute das bodas do reino. O versículo 13 conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O capítulo 24, de 40 a 44, refere-se ao arrebatamento somente dos crentes vivos que estiverem prontos. O capítulo 25, de 1 a 13, é necessário para tratar do arrebatamento dos mortos e ressuscitados. Quando lemos essa porção da palavra, vemos quão vigilantes precisamos ser. Ser vigilante e estar pronto é uma questão muito séria. Sim, todos nós somos virgens, mas como somos? Somos nécias ou somos as virgens prudentes? Todos precisamos responder a essa pergunta para nós mesmos. Se somos prudentes ou não, depende de termos ou não a porção extra do Espírito Santo em nossa vasilha, em nossa alma, em nossa mente, em nossa vontade e em nossa emoção. O Espírito habita em nosso espírito, mas as virgens prudentes tinham as suas almas saturadas por esse Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos dia após dia invocarmos o nome do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Leva-me a estar exercitando o meu espírito, a estar enchendo a minha mente com a Tua palavra, a permitir que o Seu Espírito transborde do meu espírito e inunde todo o meu ser. Aleluia.